pelo menos 8 pessoas foram presas por suspeita de envolvimento no maior assalto da história do Paraguai, em Ciudad del Este, na fronteira com o Brasil. Foram roubados cerca de 120 milhões de reais. O ministro do Interior do Paraguai, o Lourenço Lescano, acusa a facção criminosa PCC de envolvimento no assalto. O repórter Tiago Muniz explica melhor essa situação lá na fronteira entre os dois países. Vamos lá, Reginaldo, colocar a matéria do Tiago, depois a gente debate aqui. Vai lá. Boa tarde, Patrick. Boa tarde a todos. Uma força-tarefa das polícias brasileira e paraguaia trabalha na investigação daquele que é considerado o maior roubo da história do Paraguai. Inicialmente se falou em até 40 milhões de dólares sendo levados. Agora, a responsável pela transportadora de valores não fala num montante exato. Até o fim da tarde de hoje, 10 pessoas foram presas e outras 3 morreram em confrontos com forças de segurança. A principal suspeita é que se tratam mesmo de bandidos brasileiros e as autoridades ainda não nomeiam uma facção, quem seria responsável pelo crime. Circula a informação que seria uma ação do primeiro comando da capital, o PCC, facção originada nos presídios paulistas. As autoridades não trabalham ainda com esse nome, mas admitem que há sim criminosos paulistas envolvidos na organização desse crime. Crime que aconteceu na região de fronteira do Brasil com o Paraguai. Muito se falou sempre de como as fronteiras brasileiras são porosas, que muita coisa, arma, droga, passa para dentro do Brasil. Agora, a fragilidade foi explorada ao contrário. Criminosos brasileiros foram roubar no Paraguai. Entra ministro, entra secretário, sai secretário e não parece ter uma resolução para essa questão das fronteiras. Até que ponto nós vamos continuar sem ter segurança nos limites do território brasileiro? Essa pergunta que eu deixo para os amigos do 3 em 1. Boa tarde, Patrick, Vera, Andreasa e Madureira. Obrigado, Thiago. Eu começo com você, Marcelo Madureira. Situação sempre complicada lá na fronteira. Vai você primeiro. Olha, eu já falei ontem, eu estou convencido que isso é a campanha financeira do PT para pagar os advogados do Lula, pagar a campanha de 2018 e, de repente, se não der para o Lula ser candidato, o Barcola ser o candidato das esquerdas. Eu só consigo ver sob esse prisma, né? Agora, você vê ali a Cidade del Este, várias vezes ali em Foz do Iguaçu, realmente é um fluxo de pessoas imenso. E aquele triângulo das Bermudas ali, aquele triângulo lá do Rio Paraná, é um lugar que acontece de tudo ali. É inacreditável, contrabando, ali passa tudo. Aí eu vou entrar por aquela senda da Andreasa, de como são assim permeáveis as fronteiras brasileiras. Praticamente não existe fronteira entre o Brasil e o Paraguai, né? Você entra, você sai de canoa, a pé até, e a fiscalização é muito frágil, né? Deixa muito a desejar. Como eu já falei, uma vez que me ofereceram um AK-47 lá em Cidade del Este, uma coisa inacreditável, dizendo que entregariam na minha casa aqui no Rio de Janeiro. Agora, o interessante também entregaram? É essa história, os caras foram achar... Não, você acha que eu sou maluco, Andreasa? Primeiro, de comprar um AK-47. Segundo, dar meu endereço para esses caras. Porque eu estava dizendo, os caras que vão entregar o AK-47 da sua casa, na mesma hora eles vão ali no Borel ou na Rocinha e dizem, ó, entreguei um AK-47 zero bala, né, com trocadilho, zero bala aqui nesse endereço lá, vamos lá buscar. De jeito nenhum. Mas é isso, né? É inacreditável. Vai você, Andreasa. Qual a solução aí para as nossas fronteiras? Vocês sabem, né? Os nossos ouvintes sabem, estão cansados de ouvir essa minha cantilena aqui, né? É um tema pelo qual eu tenho obsessão. Não só a questão das fronteiras nacionais, como o tráfico de droga e, especialmente, a internacionalização do PCC. O governo brasileiro ainda não entendeu a extensão dessa organização criminosa, que, esse crime deixa claro, não está indo para fora do Brasil, não está chegando agora ao Paraguai, está lá, solidamente implantado, há cerca de uma década. Eu já escrevi sobre isso no Globo. Aliás, umas 3 ou 4 colunas seguidas. O PCC, que vende drogas e armas, tá?
ele já está, inclusive, agora nas selvas da Bolívia e da Colômbia, produzindo droga. Ele tem acesso direto às refinarias, ou seja, tem a cadeia completa, como os cartéis mexicanos, é um modelo que se pode comparar. Semana passada, houve aqui no Rio de Janeiro um assalto a uma Caixa Econômica Federal em Ipanema, no bairro onde eu moro, da mesma forma, explosão, tá? Um crime que a Polícia Civil investiga sendo do PCC, porque o PCC, como nós também já falamos aqui, já está no Rio, associado à facção Amigos dos Amigos, contra o Comando Vermelho, seu inimigo. Então, o PCC é a facção nacional que se internacionaliza, tá? É uma multinacional. Não deve muito ao Odebrecht, tá bom? Em termos, inclusive, de corrupção e de alcance de seus tentáculos. Aliás, eu queria aproveitar e fazer, antes de passar para a Vera, fazer um merchan. Uma das fontes de estudo que o privilégio de ser editor me dá é este livro aqui, ó. Cocaína. A Rota Caipira, o narcotráfico no principal corredor de drogas do Brasil, do Alain de Abreu. Esse livro é lançamento, está chegando essa semana às livrarias, pessoal. Olha o tamanho da criança. É uma bíblia sobre a história do PCC, sobre o movimento das drogas no Brasil e a profissionalização desse movimento. Eu recomendo ao nosso ouvinte esse livro, esclarece muito. Esse livro é uma arma. Esse livro sozinho é uma arma. É uma arma. Mas é brilhante, é um thriller, Madureira. Você vai gostar muito. Hoje esses meninos estão falando pra caramba. Tô aqui tentando só uma coisa, Vera. Desculpa, Vera. Só uma coisa. Quando eu for preso pela Lava Jato, eu vou ter tempo para ler esse livro. Mas só uma coisa antes da Vera falar. Só para os nossos amigos de São Paulo terem uma ideia, essa explosão da Caixa Econômica de Ipanema, na Praça da Nossa Senhora da Paz, seria mais ou menos como se explodir um caixa eletrônico da Praça Vila Boim, em Higienópolis, 3 horas da tarde de sábado. Só para vocês terem uma ideia isso da pode ousadia. Acontecer, não mas será isso acontece com muita frequência aqui tem muita em São explosão Paulo, de caixa eletrônico, São Paulo, né, também. É muito comum. Bom, o PCC está ousado, além desse crime cinematográfico, né, no Paraguai, a PM daqui frustrou um plano para resgatar o Marcola, né? Resgatar o Marcola em Presidente Prudente. Informação importante. E, inclusive, é bem provável que as duas coisas estejam conectadas, que um crime seja para financiar essa fuga do Marcola e a fuga da prisão e depois para fora do país. Então, ainda tem muito a ser investigado, mas o assalto aí do Paraguai chama atenção pelos números, né? Foram apreendidos só com quem foi preso até agora 5 fuzis, um malote com valores que variam aí, começaram falando em valores altíssimos, agora estão falando em algo em torno de 8 milhões, 7 carros, 2 barcos, 7 quilos de explosivos, uma metralhadora .50, foi usada uma mansão lá como sede para o pessoal que fez a ação, uma ação bastante ousada de uma facção que realmente está muito enraizada força, no país vizinho para poder fazer uma coisa com esse grau de premeditação, de planejamento, de armamento. Então, realmente não é uma coisa de amadores. A PM daqui conseguiu evitar o resgate do Marcola, graças à inteligência. Então, vamos louvar aí que, no meio ao caos penitenciário, esses presídios de segurança máxima, pelo menos, estão funcionando. Ele está mantido em RDD e o RDD está funcionando. E agora ver qual seria a conexão entre as duas tentativas aí, né? O RDD é o regime disciplinar diferenciado isso aí, ele fica ali preso, agora, Patrick, guardado. Vai, Andreasa. Só para completar, o Paraguai é a principal porta de entrada de drogas e armas no Brasil. Passa tudo por lá, tá? Aquela outra, para fazer uma suíte, para lembrar um assunto, aquela outra do Norte, né, que resultou na disputa com a família do Norte, a Rota dos Solimões, é um outro caminho de entrada, mas não existe nada igual a esse acesso pelo Paraguai, que faz com que a droga chegue facilmente, imediatamente a São Paulo, em seguida Rio ou Porto de Santos, como entreposto para o envio de drogas para fora. O PCC é uma multinacional, minha gente, vai fazer isso cada vez mais. A gente falava bastante aqui também na crise penitenciária sobre aquele risco de as pessoas dizerem, deixa matar preso. Agora está claro, e eu espero que as pessoas vejam isso, que as mesmas facções que decapitam ou decapitam?
presos, whatever. Vera, você escolhe. Elas fazem essas ações cinematográficas e assaltam caixas fortes aí, assaltam transportadoras de valores e resgatam presos importantes como o Marcola. Então não dá para achar que as coisas têm que ser tratadas de forma separada. É tudo o mesmo problema, é enfrentar essas organizações como elas têm de ser enfrentadas. Diga, Madu. Só para lembrar, no início do ano nós já debatemos aqui, porque aqueles eventos que parece que foi no século passado, mas foram no início desse ano, nós estamos ainda em abril, né, das mortes das penitenciárias em Natal, em Manaus também. Hoje houve novamente uma fuga de presos naquela cadeia pública de Manaus, que estava sendo usada de forma improvisada. Nós falamos aqui da questão penitenciária brasileira, que não foi resolvida porcaria nenhuma, continua sendo essa vergonha que a gente está vivendo. E, mais uma vez, repetindo aqui o que Vera e Andreasa acabaram de dizer, essa questão das facções criminosas são uma questão seríssima, inclusive deve fazer parte da agenda para candidatos à presidência da República, uma discussão séria de como enfrentar essas falanges, essas facções perigosíssimas, como a Andreasa já disse, já são nacionais, internacionais, uma ameaça à ordem pública, uma ameaça à democracia.